Pessoal, boa tarde. Deus abençoe vocês. Todo mundo bem? Espero que todos estejam bem, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente teve mais uma oportunidade aqui de ter o nosso momentozinho de oração, nosso momentozinho de reflexão, né? Para a gente dar uma parada, né? Nessa nossa correria diária, a gente parar um pouquinho para respirar, né? Porque é sempre bom a gente ter um momentinho em que a gente sai ali da nossa agitação para poder ouvir um pouquinho do que o Senhor tem para falar. Eu quero começar essa tarde orando por vocês, para que nós possamos ter um momento aqui íntimo com Deus e que Deus possa falar ao coração de todos nós. Amém? Deus, eu quero apresentar este momento perante o Senhor, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir o Senhor falar conosco, que o Senhor fique à vontade, que o Senhor fale, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde, que o sangue do Senhor nos purifique de nossos pecados, que tudo aquilo que nós temos feito de errado, o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, eu abençoo a todos que estão aqui, a todos que estão online, a todos que serão alcançados por esta mensagem. Que o Senhor, Deus, fale ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Eu quero, antes de trazer a mensagem, pedir a nossa amiga Gi para vir aqui ter um momentinho para a gente, tá? Pessoal, boa tarde. Tem que levantar, né? Eu vou apresentar aqui alguns materiais. Eu tenho aqui um copo descartável vazio, eu tenho um isqueiro, e eu tenho um copo de água cheio, um copo descartável também. Eu vou fazer uma experiência aqui para vocês, tá? O pessoal de segurança trabalha aqui, tá tudo bem. Acontecer, estou colocando fogo no copo. E furou aqui o fundo, furou aqui a lateral, copo vazio. Eu vou aplicar a mesma experiência no copo cheio de água. Engraçado, ele não quer queimar, não. A água não quer derramar, não. Vou colocar aqui de lado aqui. O que eu quero trazer com essa experiência? Que o copo vazio, ele é a nossa vida. O copo cheio é a nossa vida cheia de Jesus. A água representa Jesus. E o isqueiro são os problemas e as dificuldades. Quando a gente está vazio de Deus e as dificuldades e os problemas vêm, as dificuldades elas nos derrubam, elas causam machucados, né? elas nos furam, nos ferem. E quando a gente está cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, as dificuldades não deixam de vir, elas vão continuar vindo. Só que ela não vai nos derrubar, ela não vai nos perfurar. Por quê? Porque Jesus ele fala que ele é a fonte, né, de água viva. Então, todo aquele que tem sede, busque nele que ele vai saciar essa sede. Então, eu quero trazer essa experiência aqui para vocês, esse exemplo, para que nós busquemos cada vez mais ser cheios da presença de Deus, porque os problemas, eles não vão parar de vir nessa vida. A gente não precisa de acreditar nisso, que é uma utopia, né? Só quando Jesus voltar, a gente vai passar a habitar numa nova era, né? Um novo reino. Mas aqui as dificuldades ainda vão acontecer. Mas com a presença de Deus é possível passar por elas sem ser derrotado. Amém? Amém. Gente, lembrando aqui, tá? Que tudo isso aqui é feito no improviso, tá? É mais de acordo com a vontade de Deus que tem para falar conosco nessa tarde. E para variar, ela usou um texto no livro de João, provavelmente, e que eu vou falar também uma parte do livro de João aqui. E algo que eu quero falar com vocês nesta tarde é o que está corriqueiro na nossa vida. Como que esse mundo nosso tem ficado barulhento? Vocês não acham isso? O nosso mundo está muito barulhento, vocês não acham? E algo interessante que tem causado muito barulho na nossa vida é justamente as tecnologias que a gente usa. Eu sou até duvidoso de falar, porque eu uso tecnologia 24 horas por dia. E
a tecnologia, ela veio para facilitar muita coisa para a gente, mas ela também tem feito muitos males para nós. E um dos males que a tecnologia tem feito é que a gente está o tempo todo inserido, né? Ou a gente está vendo alguma coisa, ou a gente está assistindo uma série, ou a gente está no YouTube, ou a gente está vendo um filme, ou a gente está trabalhando, ou a gente está lendo um e-mail, ou a gente está no WhatsApp, no Instagram. E o momento que nós temos que ter com Deus? Ou o momento que nós temos que ter com o nosso Criador? O que nós temos feito com esse tempo? E isso tem trago muita coisa para a gente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos engraçados, até estranhos, de algumas doenças que o uso excessivo de tecnologia tem feito com o nosso corpo e com a nossa mente. Tem uma síndrome que chama síndrome do toque fantasma, que é aquela sensação que você está o tempo todo, assim, você põe a mão no bolso, parece que seu telefone está tocando. Quem nunca fez isso, né? Você está andando assim, você mexe na bolsa, achando que seu telefone está tocando. Ou senão, a gente que é homem, que anda com o celular, que assim, toda hora você está pondo a mão que assim. Ou até mesmo uma questão da notificação, né? Que você fica o tempo todo, tipo assim, todo minuto você está lá tentando abrir o celular para saber se tem alguma notificação chegando para você. Outra coisa que acontece muito com o uso excessivo da tecnologia que nós temos vivido é a depressão. E agora, na pandemia, né? Uma das maiores causas uma explosão que ocorreu na pandemia foi justamente a depressão, a ansiedade e uma outra síndrome que ataca nós no trabalho, que é a síndrome de burnout. Essas síndromes são causadas justamente pelo uso excessivo da tecnologia e por nós estarmos todos os dias conectados. Isso é um dos problemas que a gente tem. E isso faz com que o mundo fique extremamente barulhento. Por quê? Você já fica inserido em um ambiente bagunceiro, assim, reunião, é e-mail, é WhatsApp, é áudio, é vídeo no Instagram, aí você almoça com a mão no telefone e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você fica aquela coisa barulhenta. Aí você entra no ônibus, você já está com fone de ouvido, ouvindo um episódio, ouvindo um podcast, e você chega em casa, você pega o telefone, coloca no box do banheiro e está assistindo alguma coisa no YouTube, aí na hora que você vai dormir, seu cérebro está entupido de adrenalina, você não consegue relaxar. E aí, o que acontece? Você não dorme, você não descansa, e você também não acaba não tendo tempo para Deus. Por quê? Quando você chega em casa à noite, ou você acorda de manhã, você está exausto. E eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece. E que acontece com uma metáfora que a Bíblia usa, que é a ovelha, né? A Bíblia fala que nós, como discípulos, somos ovelhas de Cristo. E eu vou mostrar para vocês o que acontece com uma ovelha, para vocês verem o contexto ao qual eu vou falar a questão do barulho. Por quê? A ovelha, gente, ela é um animal muito fácil de domesticar. Só que ela é um animal muito arredio quando ela não conhece o pastor dela, ela é extremamente arredia. E ela não obedece. E algo impressionante em uma ovelha é que você pode colocar 100 pessoas assim, que se o pastor dela falar, ela sabe quem ele é. E outra coisa, a ovelha ela é míope, ela não tem um bom faro e ela é extremamente desobediente. Não sei se parece com algum de nós aqui, né? E ela é extremamente desobediente. Ou seja, a ovelha, se não for o pastor, ela não quer nem saber. E se o pastor não entrar muitas vezes nos conflitos que elas geram, elas acabam literalmente se matando. Tá? E muitas vezes nós também fazemos como ovelhas. Por causa do barulho que nos cerca, por causa da confusão que a gente tem vivido, muitas vezes a gente acaba também deixando de ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus ele é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E, em função disso, acaba que a gente perde. A maior referência que nós temos é de ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele tem todo o prazer de guiar a nossa vida pelo melhor caminho. O livro de Deuteronômio fala, se não me falha a memória, do livro de Deuteronômio, capítulo 29, fala assim: eis que eu te dou dois caminhos, a morte e a vida. Escolha, pois, a vida. Deus ele te dá duas opções, mas ele já te dá o spoiler. Ó, eu acho melhor você vir para cá. Só que nós, muitas vezes, como a gente está envolvido num monte de coisa ao mesmo tempo, a gente acaba deixando de ouvir Deus. E a gente se perde. E eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que foi ungida por Deus, ela foi direcionada por Deus para comandar o povo de Israel, e ele deixou de ouvir a voz de Deus, e por causa disso ele perdeu o reino. Eu quero ler aqui para vocês, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 14,
que é sobre Saul. Diz assim, ó, Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu estou escutando? Aqui o profeta Samuel chega para Saul, depois que Deus manda dar uma ordem para Saul, o profeta chega para ele e fala assim: mas por que eu estou ouvindo esse monte de barulho? Algo semelhante com o que a gente tem vivido hoje. A gente fica inserido numa barulhada o tempo todo. Quem tem a oportunidade de ir para uma roça no final de semana, ou ir para algum lugar assim, mais afastado do centro para descansar, quando você chega lá, seu ouvido até dói, né? Por causa do silêncio. Porque a gente fica nesse ambiente poluído o tempo todo. Continuando a história aqui, diz assim, ó: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor vai falar. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ela? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque não atendeste à voz do Senhor e te lançaste o despojo e fizeste sobre ela mal aos olhos de Deus? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho ao qual se me enviou. Porém, o povo trouxe os despojos de bois e os melhores para te oferecer ao seu Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, e em detrimento de obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é o melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação e a idolatria também. Vós, porém, rejeitou a palavra de Deus, e ele também rejeitou a si, para que você não seja mais rei. Contextualizando vocês aqui, Deus deu uma ordem para Saul. Saul foi o primeiro rei instituído de Israel. O livro de 1 Samuel institui ali o primeiro reinado de Israel. E Deus fala com Saul assim, ó: você vai lá na tribo dos amalequitas e vai destruir tudo. Eu não quero que sobra nada. Nada. Eu quero que deixe a terra lisa. Saul foi lá, não ouviu a voz de Deus por causa do barulho e por causa da sua própria dura serviço. Foi lá, matou todo mundo, mas trouxe o gado. E trouxe os reis com ele. Isso foi muito mal aos olhos do Senhor. E Deus destituiu o reino de Israel, de Saul, por causa disso. A Bíblia diz que a partir desse momento, Deus unge Davi e automaticamente tira o reino de Saul. E automaticamente a presença de Deus já não era mais com Saul. Só porque ele... Só não, né, gente? Porque ele desobedeceu a Deus. E por que eu trouxe esse texto aqui? Porque o texto começa justamente com o profeta falando assim: por que eu estou ouvindo esse monte de barulho? Por que eu estou ouvindo essa barulhada aqui de bicho? Sendo que não foi isso que Deus mandou fazer. E por muitas vezes nós ficamos aprisionados nesse ambiente barulhento e deixamos de obedecer aquilo que Deus tem preparado para nós. E isso tem feito com que nós soframos muito. E muitas vezes a gente perca algo que Deus tem preparado para nós, justamente por nós sermos desobedientes. E aqui o texto é muito interessante, que Saul vira para Samuel e fala assim: não, mas não fui eu que fiz isso, foi o povo. Foi o povo que fez. Aqui mostra a obstinação de Saul de achar que está certo. E foi a mesma coisa que Adão e Eva fizeram no Éden, em Gênesis capítulo 3. Quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez? O que Adão fez? Não, fui eu não, foi a mulher. A mulher que ele fez? Não, não fui eu não, foi a serpente. A serpente, se tivesse um jeito, ela fala: não fui eu não, foi o cachorro. Um ia ficar empurrando para o outro o tempo todo. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós abrimos mão de ouvir o que Deus quer para ouvir aquilo que nós queremos. E uma das armas mais astutas do diabo que ele tem usado contra a nossa vida é justamente isso. Ele tem feito que com esse monte de coisa ao nosso redor, ele faz com que nós percamos o foco em Deus. Sabe como é que ele faz isso? Ele não consegue tirar a gente da igreja. Então, sabe o que ele faz?
ele entope a gente de coisa para fazer. Aí você não começa, aí você perde o relacionamento com Deus e se torna um ativista. O que é um ativista? É uma pessoa que entra no modo automático. Ele começa a fazer tudo automático. Sabe quando você acorda e fala assim, Deus, bom dia, e vai embora. Aí chega de noite, Deus, boa noite, e dorme. A sua vida passa a ser assim. E você passa a não ouvir a Deus. E isso tem consequências mortais para você. Vou dar um exemplo para vocês como que isso tem consequências mortais, voltando para a ovelha. Como eu disse para vocês, a ovelha ela é míope, ela não tem um bom faro, e ela também é extremamente dócil. Ou seja, a ovelha, por ela ser míope, ela praticamente não sabe para onde ela está indo. Então, se em algum lugar que a ovelha for tiver um buraco e uma ovelha cair, todas as ovelhas vão cair atrás dela. Porque elas não conseguem discernir para onde elas estão indo. Esse é o papel do pastor na vida de uma ovelha. Se a ovelha, por exemplo, estiver em um campo, que tiver uma erva daninha, ela vai comer e não vai nem notar a diferença. Porque ela não consegue discernir, ela não consegue farejar e não consegue discernir de uma planta para outra. Por isso que o pastor é algo importante na vida da ovelha. Vou dar um exemplo para vocês também. A ovelha, ela come o dia inteiro. Ela fica o dia inteiro comendo. E à noite ela rumina. Só que as ovelhas, de noite, elas têm um hábito de brincar à noite. Sabe como é que as ovelhas brincam à noite? As ovelhas começam a dar cabeçada uma na outra. Aí ficam lá, uma dando cabeçada na outra. Só que tem um detalhe. Quando uma dá uma cabeçada certeira na outra, a outra tonteia e cai. Só que quando ela cai, ela está com o estômago cheio. Então ela não consegue levantar. E se a ovelha não levantar, um pouco mais que 1h30 ela morre. Por quê? Como ela está com o estômago cheio, o estômago vai lá e pressiona o pulmão dela, ela morre sufocada. Até nisso o pastor tem que estar lá, gente. O pastor, todo dia de noite, antes de dormir, ele vai lá no meio das ovelhas e vê se tem alguma ovelha deitada. Se tiver deitada, ele vai lá, pega a ovelha e levanta ela. Desculpa. Para vocês verem como que as consequências da ovelha, simplesmente da ovelha não ouvir o pastor. Outra coisa, quando o pastor pega uma ovelha que é desobediente, sabe o que ele faz? Ele quebra as pernas da ovelha. Ele literalmente vai lá com o cajado, quebra as pernas da ovelha, só que aí tem um pequeno detalhe do cuidado do pastor. Toda ovelha desobediente que o pastor quebra as pernas, ele carrega ela no colo. Ele pega a ovelha no colo, carrega ela para baixo e para cima e cuida dela até que ela consiga ouvir a voz dele. Isso, gente, a mesma coisa é com Deus. Muitas vezes, quando você está preparando para sair agitado, assim, que você está meio atribulado, meio nervoso, aí você vê, na hora que você está dentro do seu carro, você esquece a chave. E você não consegue achar a chave do carro de jeito nenhum. Aí você começa a ficar nervoso. Ai, que bosta, eu vou atrasar, que porcaria, vou perder meu horário, tem reunião. E muitas vezes é Deus te dando um livramento. Ah, mas eu vou perder meu voo, e não vai dar. E muitas vezes é Deus guardando o seu caminho. Você sabe aquela hora que você está com aquele sono gostoso e você muitas vezes acorda de madrugada sem saber o porquê que você acordou? É muitas vezes Deus te chamando para você falar com Ele. Ou quando você, do nada, assim, te dá uma tristeza tão grande que você fala assim, nossa, tem alguma coisa que vai acontecer. Ou te dá um vazio tão grande que vem uma tristeza que você não sabe de onde está vindo. É justamente que você perdeu o contato com o seu Criador. E muitas vezes Deus deseja falar conosco. E nós, no meio dessa barulheira, a gente esquece dele. E algo que a gente aprende com as ovelhas é justamente isso. Em João, capítulo 10, versículo 14, diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou conhecido. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar num vídeo no YouTube e verificar como que o pastor chama as ovelhas, é assim, gente, é sensacional. Depois eu vou ver, vou colocar na edição desse vídeo, vou colocar um outro vídeo lá mostrando como que o pastor chama a ovelha. É muito legal. Eu vou achar um vídeo que tem, assim, várias pessoas gritando as ovelhas, assim, ao mesmo tempo, e elas lá, tranquilo, não dando nem ideia. Assim. Na hora que chega o pastor, ele fala uma vez, as ovelhas já, levanta a cabecinha assim, e já vem todas juntas assim, atrás. Para vocês verem que quando a ovelha conhece a voz do seu pastor, ela tem certeza que é ele que vai cuidar delas. E muitas vezes Deus é o mais interessado em cuidar de você e você está deixando de ouvir a voz dele por causa da agitação desse mundo. Ou, se não, você está tentando oferecer ofertas a Deus
E Deus não quer sua oferta. Deus não está nem aí para aquilo que você pode oferecer. Deus não está nem aí porque se você é bom, se você tem talento, se você tem alguma coisa muito fantástica, algo diferenciado, Deus não está nem aí. Deus ele quer que você o obedeça. Aqui a Bíblia diz, no livro de Samuel, fala que é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Ou seja, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, eu sou uma pessoa que dou oferta na igreja, eu sou uma pessoa que faz caridade. Gente, Deus não está nem aí para o que você faz. Deus deseja que você escute a voz dele, porque ele é o melhor caminho para você. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é o maior interessado em cuidar de você. Desculpa. Ele é o maior interessado em cuidar de você. Ele quer te ver cheio, assim como a experiência do copo. Ele quer te ver cheio, porque na hora que o diabo vir cirandar ao seu redor, né? Ou quando o diabo vir tentar contra a sua vida, ou quando a coisa começar a esquentar, você vai estar cheio de Deus e você não vai se queimar. A Bíblia diz no livro de Daniel que eles entraram na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha e do meio do fogo assim apareceu mais um caminhando com eles. E a Bíblia diz que eles não se queimavam. E aquele quarto homem também não se queimou. Aquele homem era Jesus. E muitas vezes nós estamos em meio a um barulho que é aquele momento que você deve dar uma parada, fechar os seus olhos e dizer o que Samuel falou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E aí eu quero encerrar deixando uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Ou se você nunca ouviu, pare um momento e deixe Deus falar com você. Muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer algo tremendo, né? Chegar e parar o tempo, de mover céu, mover terra, ou se não fazer igualzinho naquele filme, né, do Todo-Poderoso, né, que ele vai parar a lua assim e voltar tudo. Não, gente. Deus, às vezes, ele vai falar com você simplesmente numa brisa do vento, assim, tocando o seu rosto. É Deus falando com você. Assim como eu falei na ilustração, na última vez, o nosso relacionamento com Deus é igualzinho a gente entrar no mar, né? É igual a gente entrar no mar. Quando você chega na beira da praia, assim, você olha para o mar, você vê aquela coisa infinita, assim, que você não consegue saber nem aonde termina. Inclusive, se vocês não sabem, o homem não conseguiu explorar nem 5% do oceano ainda. O homem não tem noção nem de 5% do que tem nos oceanos. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Quando você entra na praia, se você entra na beiradinha da praia, né? A água vai vir até na sua canela ali, ou no seu joelho, ou no seu calcanhar. E à medida que você for entrando e aprofundando no seu relacionamento com Deus, é igual você ir aprofundando no mar, até com que momento que você mergulhe. Quando você mergulha na profundidade de Deus, quanto mais você mergulhar, mais você vai sentir a presença dele e poder viver um relacionamento assim com ele íntimo. E Deus, ele é o mais interessado em se fazer conhecer para você. E quando você deixa Deus se fazer conhecer para você, a sua realidade de vida muda. As suas prioridades mudam. Os seus temores mudam. Porque a Bíblia diz que Jesus, em certo momento, diz assim, manda tudo aquilo que está te fazendo pesar para mim. Porque aquilo que para você é pesado, para mim é leve. E a maior personificação do amor de Deus por você chama-se cruz. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me engano, Deus já previu que Jesus iria morrer na cruz por você. E em Isaías 53 também diz que ele levou sobre ele todas as nossas dores. Então, se sua vida está num momento meio complexo, ou se está tudo muito barulhento, eu te indico a ter esses momentinhos de parada, igual a gente está fazendo nas quintas-feiras, ou no silêncio da sua casa, na sua varanda, no seu quarto, até mesmo tomando um banho, porque Deus não está nem aí também para o lugar que você está. Você pode estar dentro do ônibus e falando com Deus. Você pode estar dentro do seu carro, ouvindo CBN, indo embora no engarrafamento e falando com Deus. Ou você pode estar no cantinho do seu quarto, com a luz apagada, falando, Deus, eu não sei como é que eu falo, não. Eu não faço a menor ideia como é que eu oro, mas eu estou aqui. E eu estou aqui porque eu quero ouvir o Senhor falar. E você pode ter certeza, gente, que Deus ele vai falar com você. E eu quero deixar essa mensagem para você. E que você possa sair desse barulho que essa modernidade tem trago a nós. E eu também me incluo nisso. Eu sou extremamente agitado, eu sou extremamente acelerado. Muitas vezes eu fico sem dormir, porque se eu estou com alguma coisa aqui para resolver,
Enquanto eu não resolver, eu não durmo, eu fico agitado, e muitas vezes eu sei que isso não é bom, e Deus tem cuidado de mim todos os dias. Se eu estou aqui de pé, é pela misericórdia dele. Amém? Eu quero orar por você. E lembrando mais uma vez, nós estamos aqui para servir. E se você tiver alguma dificuldade ou tiver algum problema, pode me chamar. Eu estou lá no chat, eu tenho meu WhatsApp. Pode chamar no grupo de oração também. Quem quiser fazer parte do nosso grupo de oração, pode falar que a gente adiciona lá, tá? Pode precisar de alguma coisa, pode chamar a gente que a gente está aqui para servir. Quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de ter um pequeno momento de ouvir a sua voz. E que no meio desse mundo tão barulhento, Deus, nós temos perdido momentos de ouvir o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de poder estar aqui, ó Deus, compartilhando de algo tão glorioso que é a tua doce presença. Eu oro, ó Deus, para que cada um que está aqui possa ter um momento de ouvir o Senhor falar. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa mover na vida de cada uma dessas pessoas que se predispuseram a estar aqui. Deus, e que o Senhor possa falar no coração deles, no íntimo deles, trazendo paz, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida. Deus, e que o Senhor seja aquele que dará a voz e que eles ouvirão. E que eles, ó Deus, encontrarão em Ti descanso, pastagem, alimento, fonte de vida. E muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. E nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, turma. E se Deus assim permitir, semana que vem nós estaremos aqui de novo. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço, turma.